expressão de Jesus. Não é a vida mais do que o mantimento? O corpo não vale mais do que as roupas? Olhai para as aves do céu, que não plantam e nem colhem, nem ajuntam em celeiros, e o vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? Para você que é baixinho, Jesus te confronta no verso 25. E qual de vocês que poderá, com toda a sua ansiedade, acrescentar alguns centímetros à sua altura? E quanto ao vestir, por que vocês andam preocupados? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, eles nem trabalham e nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Pois, se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé? Não andeis, pois, inquietos, dizendo: que comeremos, ou que beberemos, ou que vestiremos? Porque todas, não as demais, porque todas essas coisas, não é as demais coisas, porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, o vosso Pai Celestial bem sabe do que necessitais todas essas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e não as demais. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas, alimentação e roupa. E todas essas coisas vos serão acrescentadas. Amém? Irmãos, sem sombra de dúvidas, todos nós já passamos por um estado muito deprimente com relação à ansiedade. E é sobre ela que me pediram para me falar hoje, e assim farei. A primeira coisa é nós definirmos o que é ansiedade. O Dr. Gary Collins, sem sombra de dúvidas, é uma das maiores autoridades no mundo para se falar sobre aconselhamento cristão. Dr. Gary Collins é um psicólogo formado em Harvard, e foi com a sua obra literária que nós trabalhamos na faculdade sobre teologia pastoral, que não é uma teologia basicamente ministrada, feita por pastores, mas o objetivo da teologia não é outro a não ser cuidar de pessoas. No livro de aconselhamento, o Dr. Gary Collins vai definir, ele vai citar a definição de um psiquiatra norte-americano chamado Rollo May, e o Dr. Rollo May diz que a ansiedade se define assim: um sentimento íntimo de apreensão. Portanto, o ansioso fica em estado de apreensão. Ele vai dizer que a ansiedade pode gerar angústia e, de fato, a ansiedade pode gerar mal-estar. É importante nós compreendermos que, nessa ótica, o Dr. Rollo May ele acerta quando ele diz que, de fato, a ansiedade é um sentimento íntimo de apreensão. Porque a ansiedade ela vai te caracterizar como alguém que, de fato, não fica quieto. Por exemplo, eu acabei de citar a definição de um psiquiatra norte-americano. Só que quando você vai para as páginas da Bíblia e você percebe que a ansiedade é um tema muito sério, tanto nas páginas do Antigo quanto nas páginas do Novo, um dos significados da palavra ansiedade na Bíblia remete à tese de estrangulamento. Portanto, a ansiedade não vai sossegar enquanto ela não te curvar perante ela, não colocar as suas garras no seu pescoço e não sufocar a sua paz. Por isso que o Dr. Gary Collins vai explicar sobre como é que a gente conhece esse problema. Ansiedade, estresse, tudo isso é sinônimo. Medo, fobia, porque tem diferença do medo para a fobia numa escala maior, tensão. Essas palavras têm significados diferentes, mesmo muitas das vezes sendo sinônimos, mas todas elas têm uma coisa em comum: a prática da ansiedade. A ansiedade já foi chamada de emoção oficial da nossa época, base de
todas as neuroses, até porque a ansiedade deixa crente neurótico. A ansiedade deixa cristão doido, irmãos. Se isso não fosse tão sério, Jesus não tinha separado naquela que foi a maior pregação de todos os tempos, ele não tinha separado uma quantidade relevante de versículos para tratar sobre esse problema. Por isso, é importante entender que a ansiedade pode deixar em estado de neurose. Ela é tão antiga quanto a existência do homem, mas as complexidades e o ritmo da nossa vida moderna, que é bem diferente das complexidades e do ritmo das nossas vidas, da vida dos nossos pais no passado, nos alertam para a sua presença e provavelmente a ansiedade sobre nós terá uma influência muito maior que teria simplesmente nos seus pais ou nos seus avós. A ansiedade então se define assim: é um sentimento íntimo de insegurança. A ansiedade não te deixa simplesmente com seus pés em estado de proteção. Quando você está ansioso, você está inseguro. Quando você está ansioso, você está preocupado. Quando você está ansioso, você está inquieto ou inquieta. E quando você está ansioso ou ansiosa, você vai perceber que é acompanhada por uma elevada excitação física. Portanto, o ansioso e ansiosa não dá conta de ficar quieto ou quieta. Em períodos de ansiedade, o corpo fica em estado de alerta, pronto para fugir ou para lutar. Lembra daquela viagem que você ia fazer no dia seguinte para sair às 5 da manhã? Quem é o motorista? Você, sabendo que é crente, acompanhado por Deus, sabendo da existência do Salmo 91, e aí que você dorme, mas você não consegue descansar. O que é que você faz? Fica acordado a noite toda. Dá lá pelas 2 da manhã, você tem uma brilhante ideia. Qual? Para que eu vou esperar até 5? Eu posso sair agora e simplesmente você bota a família dentro do carro e vaza. Por quê? Porque a ansiedade faz isso. A ansiedade não te faz ficar quieto. É por isso que o coração bate mais depressa. É por isso que a pressão sanguínea aumenta, a tensão muscular se eleva e vai inclusive no seu corpo, porque antes de você ser homem ou mulher de Deus, você é homem e você é mulher. E é por isso que no seu corpo ocorrem trocas químicas, de intercâmbios, sinais neurológicos, e às vezes, quando você está em ansiedade, vai acontecer um aumento da transpiração. A pessoa no estado de ansiedade pode se sentir fraca, a pessoa no estado de ansiedade pode se sentir nervosa, e a pessoa no estado de ansiedade pode se sentir incapaz de relaxar. É assim que os alunos vão simplesmente demonstrar nas suas expressões corporais, quando em semana de prova eles estão com cola escondido no corpo, na caneta ou simplesmente escondido em obras literárias e livros que eles carregam debaixo da mesa. Tem que ser muito mestre para simplesmente não permitir da ansiedade. Primeiro, a ansiedade normal. É algo que todos nós experimentamos de vez em quando. Geralmente quando existe um tipo de perigo ou circunstância. Por exemplo, e se eu dissesse para os irmãos que simplesmente agora aqui está tudo trancado e que vai ter uma cobra entrando aqui para dentro? Todos os irmãos vão ficar em estado de alerta. Alguns vão chegar até dizer: Nossa Senhora Gospel, tem misericórdia de mim, Jesus. Por quê? Porque vai deixar o seu cérebro em estado de alerta. Na grande maioria das vezes, esse tipo de ansiedade é proporcional ao perigo. Portanto, se você não tem apenas medo de serpente, mas você tem pavor, você vai perceber que a esfera da sua ansiedade é bem maior. Eu me lembro da primeira vez que eu estive pregando aqui, eu fiz uma exposição da vida do livro de Jó, e o que é que nós tivemos? Simples assim, eu não comentei, mas Jó, no auge do seu período tribulacional, ele abre a boca para dizer assim: e o que eu temia me sobreveio. Jó já tinha medo simplesmente de perder os filhos e de ficar pobre.
Jó já tinha medo de ser ridicularizado, perdido o seu status e prestígio. Isso colocava Jó num estado de ansiedade. E é importante você ficar atento, porque muitas das coisas com que nos coloca medo, caso não confiamos realmente em Deus, pode vir a acontecer. É por isso que a ansiedade de uma esfera mais complexa, ela pode ser neurótica. A ansiedade, quando é neurótica, ela envolve sensações extremamente exageradas de impotência e de terror, mesmo quando o perigo é mínimo, ou inclusive, às vezes, até inexistente. Eu já conheci caso de um grupo de irmãs que saíram da igreja, foram assaltadas. E aí que teve o caso de uma delas que nunca mais passou por aquela rua. Qual era o sentimento que ela tinha? Simples assim: o receio e o trauma de ser assaltada de novo fez com que de fato ela tomasse justamente, não medo, mas pavor de passar naquele lugar. A ansiedade pode ser aguda, ela geralmente se instala rapidamente, pode ser intensa ou não. Ela costuma ter curta duração. Às vezes dura o período de uma prova, o período de uma avaliação. Seria mais ou menos quando você, e as estatísticas do Detran mostram, que a cada 10 pessoas que fazem um exame, simplesmente para tirar a categoria B, das 10 pessoas que fazem, na primeira feita, 9 serão reprovados. Tem um pastor amigo meu, estudou e fez a graduação em teologia comigo, que a esposa dele já tinha sido reprovada uma vez, 2 vezes, 3 vezes e algumas milhões de vezes. E qual que é o problema? Simples, a tristeza dele era não suportar mais aguentar pagar reteste. Sabe o que ele um dia falou para ela? Reprovando ou não, eu vou pagar. E o que aconteceu? Um milagre, perante todos. O que aconteceu? Ela simplesmente passou. O que eu quero que você entenda? Durante esse percurso de passar, você vai perceber que o cérebro dela era dominada pelo que o Dr. Gary Collins chama de uma ansiedade aguda. Ela é rápida. A mesma pressão que ela vem, ela vai. E é por isso que simplesmente ela é intensa. Mas o Dr. Gary Collins cita um outro tipo de ansiedade. Ansiedade crônica, por sua vez, é uma tensão emocional contínua, permanente, enraizada. Ela é vista em pessoas que parecem estar sempre preocupadas. Frequentemente ela acaba provocando doenças físicas. Isso tem pessoas que infartam, arritmia no coração, e daqui a pouco eu falo sobre isso. Frequentemente ela gera doenças físicas, porque, grava bem isso aqui, o corpo não pode funcionar bem quando fica constantemente tenso e agitado. Agora imagina só você, trabalhar do lado de alguém que simplesmente tem uma ansiedade crônica, e quando o quadro é clínico, não tem conversa. A orientação é uma só: encaminhar. É por isso que o transtorno de estresse pós-traumático é inclusive chamada síndrome do pânico. Eu tive o privilégio de trabalhar com um casal que eles foram meus alunos de teologia e eles me ajudaram a organizar conferências teológicas para exposição bíblica. E no caso dela, ela tinha justamente esse diagnóstico, síndrome do pânico. Às vezes parava, arritmia no coração, e se de fato não assentasse, esperasse simplesmente o ataque vir e passar, consequentemente ela conheceria tudo, menos a paz. É um estresse intenso, e simplesmente esse estresse pode ser gerado, às vezes, no lugar onde a pessoa está. Imagina só alguém que simplesmente convive num país que está em guerra. Como é que fica o estado de ansiedade de uma pessoa dessa? Imagina você perceber que alguém sofreu violência sexual. Como é que fica o estado de ansiedade? Quem vive debaixo de países que estão em estado de terrorismo, quem sofreu acidente grave, sequestro, desastre natural, furacão, terremoto, tudo isso pode pegar bons crentes e pode abrir uma ruptura nas suas emoções e, consequentemente, colocá-los em um estado de ansiedade.
Senhores, talvez esse fosse o motivo que Jesus apresenta uma quantidade relevante de versículos naquele que foi considerada a maior pregação de todos os tempos. É contra essa ansiedade que Jesus está pregando. Mas eu preciso dizer para os irmãos uma segunda consideração. Nas páginas da Bíblia, quando a gente fala sobre a ansiedade, você vai perceber que a Bíblia vai dividir ansiedades em tópicos. E o que é mais impressionante é que a Bíblia apresenta um tipo de ansiedade que é boa. Por exemplo, o Salmo 122, Davi chegou a dizer: alegrei-me quando me disseram, vamos ao templo de Jerusalém, vamos à casa do Senhor. O Salmo 42, no verso 5, os filhos de Corá diz: olha, assim como a corça anseia pelas águas, assim suspira a minha alma por ti. É a ansiedade de Paulo, que simplesmente na primeira feita que ele é preso, ele vai escrever a carta à igreja de Roma, de Éfeso, a carta à igreja de Filemão e a carta a Filipos. E qual que é a proposta que ele apresenta nas suas cartas? Simples assim, ele estava ansioso em querer estar juntamente com os irmãos. Essa ansiedade é boa, irmãos. É a ansiedade que te faz vir para a igreja. É a ansiedade pela fome de querer ouvir Deus falar com você. É a ansiedade de querer ouvir Deus se dirigir a você. Essa ansiedade é extremamente relevante. Mas, infelizmente, não é a única ansiedade que a Bíblia apresenta. A ansiedade na Bíblia também tem um outro problema. É como uma preocupação realista. É aquilo que simplesmente gera aflição, gera angústia. E pode ter sido isso que o salmista tinha em mente quando ele escreve: nos muitos cuidados que tem dentro de mim, se multiplicam a ansiedade. As consolações de Deus trouxeram alegria, porém, até a consolação de Deus vir, a pessoa sofre. E vou voltar a dizer para os irmãos, a ansiedade simplesmente não vai parar enquanto ela não te colocar curvada perante ela. E por que eu falo isso? Porque a ansiedade sabe que você paralisado ou paralisada perante ela, ela vai conseguir minar você no âmbito espiritual, no âmbito emocional e vai conseguir inibir justamente a sua saúde física. De acordo com a Bíblia, senhores, não há nada errado em enfrentar honestamente os problemas da vida e tentar resolvê-los. Ignorar o perigo é um erro tolo, mas também errado e doentio ficar imobilizado pelo excesso de preocupação. E aqui, eu preciso te relembrar uma estatística que o pastor Hernandes Dias Lopes cita no seu livro, e o Hernandes costuma dizer que, uma estatística muito bacana, 75%, grava bem isso aqui, 75% das coisas que te deixam ansiosos, nem vai acontecer. Nem vai acontecer. Nem vai acontecer. Os problemas que nos afligem devem ser apresentados a Deus em oração, pois Ele pode nos libertar do medo paralisante e da ansiedade, e pode nos capacitar a cuidar de forma realista das necessidades e do bem-estar, bem como o bem-estar do próximo. Portanto, escuta bem o que eu vou te falar. Não há nada errado na Bíblia sobre o poder da ação, o poder de agir, o poder de enfrentar os problemas. Mas também o que a Bíblia não nos orienta é ficar num estado excessivo de preocupação. E qual é a postura de um cristão, de uma cristã, de um homem, de uma mulher que tem Jesus como Senhor? Resposta: é aprender a confiar em Deus, entregar a Ele em oração. E por que eu falo isso? Porque é exatamente isso que a gente não faz. Imagina só uma irmã, está precisando de dinheiro, dobra o joelho e diz assim: ô Senhor, tem misericórdia de mim, Senhor, eu preciso de uma provisão financeira. E quando ela levanta do joelho, ela pega o celular e fala assim: escuta, amiga, você tem um dinheiro para me emprestar? Com a oração nós entregamos simplesmente os nossos problemas a Deus, e com as nossas próprias atitudes
nós de fato encerramos a nossa fé no próprio Criador. Então a pergunta é: qual que é o motivo realmente que te deixa em estado de ansiedade? Primeira coisa, o Dr. Gary Collins faz uma separação muito bacana. Primeiro, quando é que você se sente ansioso? Resposta: quando o seu cérebro entende que você está passando por perigo. Quando o seu cérebro compreende, percepciona, entende que você está em estado de perigo, simplesmente fica tranquilo que a ansiedade virá sobre você. Muitas pessoas ficam ansiosas, por exemplo, quando estão se candidatando a uma vaga de emprego. Muitas pessoas ficam ansiosas quando precisam fazer um discurso ou passar numa prova. Você sabe que saiu uma estatística perguntando qual que é o maior medo do brasileiro. Ou as opções que tinha: medo de falar em público ou medo da morte. As pessoas preferiram dizer, porque é verdade, que o maior medo deles é falar em público. Pessoal, as pessoas têm mais medo de falar em público do que de morrer. Por quê? Porque gera estado de ansiedade. Ou seja, essa apreensão surge porque a pessoa está insegura quanto ao resultado e se sente impotente para reduzir a ameaça. É quando o pastor pega o microfone e diz para você: vem dar uma palavra aqui. Para quê, irmãos? Tem crentes que quando ouve um negócio desse, se furar ele de faca não sai sangue. Por quê? Tanto que ele ou ela fica em estado de tensão. Nem dorme direito. Se fala assim: amanhã eu vou te chamar para dar uma palavra, amanhã eu vou te chamar para você compartilhar algo da parte de Deus. Por quê? Porque as pessoas ficam em estado de perigo. E quando nós estamos em estado de perigo, nós estamos em estado de alerta. Segundo motivo, essa é complicada: a autoestima. Muitas pessoas sofrem de ansiedade, sabe por quê? Porque aquilo que eles estão para encarar é uma situação muito nova, pois não sabem direito como devem agir ou se sentem ameaçadas diante de uma possível reação negativa dos outros. Sabe o que significa? Significa que no nível mais grave, as pessoas podem evitar a fazer provas, podem evitar aceitar uma promoção no emprego. As pessoas evitam correr riscos, porque as pessoas já vão para a guerra já pensando: vou perder, vou morrer, vou fracassar. E isso vai comprometer sua autoestima. Isso te coloca em ansiedade. É quando, na verdade, é aquilo que eu levei um aluno meu de teologia, que hoje é psicólogo, eu precisei de alguém para ministrar uma palestra sobre ansiedade. Ele falou uma coisa muito interessante. Ele disse que o que ele está mais vendo em consultório é o seguinte caso: cristão que acredita que Deus pode fazer um milagre na vida do outro, mas não acredita lá no fundo que Deus pode fazer um milagre na vida dele. Sabe por quê? Baixa autoestima. Eu estou falando que a sua autoestima tem que estar equilibrada. Não pode estar baixa demais por quadro depressivo. Não pode estar alta demais por narcisismo. O que eu quero que você entenda? Mas você tem que acreditar que você vai conseguir. Irmãos, tem pessoas que não é crente, que olha para a empresa e diz assim: eu tenho certeza que um dia Deus vai me colocar ali. Eu tenho certeza que essa porta um dia vai abrir. É o caso do meu pai. Eu tenho certeza que com a bênção de Deus eu vou conseguir. Ele fala desse jeito. O que eu quero que você entenda? E tem gente que trabalha para ele, serve a ele, dorme com ele, acorda com ele, e lá no subconsciente a pessoa acredita que não vai dar certo. O que eu quero que você entenda? Cuidado com o processo de autoestima. E aí não tem conversa não. Talvez a melhor tarefa é você conversar com você mesmo. É olhar para o espelho, apontar para a pessoa que está no espelho e relembrar quem você é e relembrar quem Deus diz que você é. O que eu quero que você entenda? É acreditar que pode, é acreditar que consegue. Imagina só, digamos que você, minha irmã, ou você, meu irmão, que eu vou citar aqui um exemplo que acontece muito, que eu percebi isso com mulheres. 2 semanas atrás eu preguei numa conferência de mulheres, eu citei esse exemplo do jeito que as irmãs interagiram com o exemplo que eu citei, eu falei: isso só pode estar acontecendo. Imagina só que se, irmã, você morresse, seu marido não fosse casar com outra.
Isso não ia acontecer jamais. Mas digamos que no finalizar das contas ele casasse. E aí no dia do seu casamento você ganhou um aparelho de jantar. E aí você ganhou um aparelho de jantar no dia do seu casamento. Você ganhou um aparelho. Aí sabe o que você pensa? Eu vou usar esse aparelho de jantar numa ocasião especial. Você comemora 1 ano de casamento, 5 anos, 10 anos, seu filho nasce. Faz 5, faz 10, se for menina faz 15 anos, se for menino faz 18, o aparelho de jantar está lá. Aí sabe o que acontece? Você, morreu. Morreu. Com a sua morte, é só uma possibilidade, porque isso nunca ia acontecer. Seu marido casar com outra. Mas digamos que ele casasse, e a outra entrasse dentro da sua casa, abrisse o seu armário, mas você está lá na glória, o importante é isso. Ela abre o armário, vê o aparelho de jantar, pega o aparelho de jantar, levanta para cima e diz, mas como Deus é bom. Além de ter dado o marido, a casa, até o aparelho de jantar providenciou. Sabe o que a pergunta que eu fico a te fazer? Se fosse uma princesa ou uma rainha morando na sua casa, você acha que ela teria dó de usar esse aparelho de jantar? Está ali, mas e se quebrar? Porque lá no fundo seu medo é de quebrar. Se Deus deu uma vez, dá de novo. É acreditar, irmãos. É acreditar que isso é possível. O que eu estou querendo que você entenda? Não é necessariamente psicologia da autoajuda, não. Mas, no mínimo, é você acreditar que você pode conseguir debaixo da bênção e do favor do seu Deus. E aí, você precisa entender outra coisa. Quais são os conflitos que te geram ansiedade? Pode ser 2. Você sabe que, digamos que hoje você recebeu sua notícia. Você tem 2 coisas para fazer amanhã. Primeiro, ou você tem o diagnóstico para saber se você vai fazer uma cirurgia ou não, ou você tem um dente para arrancar. 2 coisas ruins. Te deixam em estado de ansiedade. Pode ser que seja uma coisa boa e uma coisa ruim. A mãe ir no dentista ou ir para a churrascaria depois do culto. Isso te deixa ansiedade. Agora, sabe o que é pior? Tem crente que com 2 notícias boas ele fica em estado de ansiedade. Amanhã eu vou para a churrascaria, comemorar com os irmãos da igreja, ou eu vou comer carne e fazer um churrasco com a minha família. Ele já fica preocupada, ansiosa, desesperada. E o que é que isso gera? Isso vai comprometer, inclusive, a sua espiritualidade. Por que eu digo isso? Porque a ansiedade ela pode ser aprendida. Dr. Gary Collins vai dizer assim, se uma mãe fica ansiosa quando está relampejando, pela ansiedade ser justamente uma doença psicossomática que é contagiosa, a tendência é que o filho herde o mesmo comportamento. Segunda consideração, o ambiente social. A ansiedade não é causada unicamente por esses fatores, mas a sociedade, a vizinhança em que moramos, podem estimular ou providenciar um ambiente de segurança no qual as causas podem ser minimizadas. Um pregador amigo meu, um dia foi pregar lá na Bahia. E aí que ele desceu em Salvador, de lá ele pegou um carro e anda para dentro. Quando ele chegou, colocaram ele numa casa, num quarto. E no quarto tinha um buraco do lado da cama. Ele olhou para o buraco, olhou para o irmão, olhou para o buraco e apertou. Ué, esse buraco lá ao redor da cama? Não, fica tranquilo. Ano passado tinha um pregador aí, e estava chovendo muito, isso aí foi um relâmpago que deu bem na parede. E aí que ele falou assim, mas calma aí, eu vou dormir aqui? Mas fica tranquilo que um raio não cai 2 vezes no mesmo lugar. Você acha que ele conseguiu dormir à noite? Porque é simples, o ambiente que ele estava proporciona isso. Terceiro, por causa da sua teologia. A sua teologia, as crenças que vocês têm, as crenças que nós temos, as crenças que eu tenho, pode gerar ansiedade. Quando a pessoa acredita que Deus é o Todo-Poderoso, amoroso, que Ele tem o controle da soberania, que Ele tem as rédeas do universo, as rédeas da sua vida, na palma das mãos dEle, quando a pessoa acredita que é justamente aquilo que Lutero acreditava, que Satanás só é um cachorro na coleira que está nas mãos de Deus, a pessoa descansa, porque ela sabe que todas as coisas contribuem para o bem daquele que ama ao Senhor.
Portanto, deixa eu te falar aqui uma coisa: tudo está debaixo do controle e das mãos do Todo-Poderoso, ao saber o nosso Deus, dentro do qual nós estamos na presença dEle aqui nessa noite. Por que a ansiedade prejudica? Porque vai gerar em você reações físicas. Quer ver? A ansiedade pode gerar em você úlceras, dor de cabeça, irritação na pele, dores nas costas, vários problemas físicos. Quase todo mundo já teve borboleta no estômago, falta de ar, distúrbio de sono, fadiga intensa, perda de apetite, desejo frequente de urinar durante os períodos de ansiedade. Toda hora está no banheiro urinando. Por que, Starley? Porque a ansiedade te deixa em estado de tensão. Será que eu estou pensando, será que no 7º ano nós temos uma aluna que está sofrendo com essa ansiedade? Que não para. O que eu quero que você entenda? A ansiedade compromete você na esfera física. Segunda consideração, a ansiedade compromete você na esfera psicológica, na esfera emocional. Todas as pessoas que fizeram concurso público, se candidataram a um emprego difícil, sabem perfeitamente o que é a ansiedade te estrangular a noite toda, até o resultado sair. A ansiedade pode reduzir a produtividade, dificultar as suas relações interpessoais. Imagina só você trabalhando do lado de um gerente que é ansioso. Imagina só você simplesmente trabalhando do lado de uma pessoa que a ansiedade já fez dela o que ela bem quis. Imagina só você simplesmente entrar num projeto em alto nível, que você só vai se beneficiar a médio e a longo prazo com alguém que simplesmente é bloqueado, tem a sua fé bloqueada e tem a sua criatividade e originalidade comprometida. A personalidade interfere, inclusive para que a pessoa apresente suas verdadeiras contribuições a Deus. É por isso que a ansiedade vai comprometer sua capacidade de raciocinar. O ansioso, irmãos, não pensa direito. O que às vezes tem que fazer? Contar até 10. E é por isso que nessa vida de minha, porque embora eu tenha 33, mas tenho 18 que eu já pego o microfone, comecei a pregar com 15, o que eu quero que você entenda? Eu tenho milhares de amigos meus que são pastores aqui em Goiânia, Goiás, no Brasil, em todos os cantos do mundo, e o que eu quero que você entenda? O que não foram poucas as vezes que eu vi a ansiedade arrancar a vitória da parte de Deus na vida de crente. E vez ou outra isso acontece conosco. E eu ainda estou naquela de recebo a notícia, não recebo, recebo ou não recebo, e alguém me falou hoje, Starley, não é ele quem te dá isso, quem pode te dar é Deus. Quem abre a porta é Deus. Quem faz um milagre é Deus. Ele mesmo diz no Salmo 103, versículo 19, o Senhor, que é Ele, estabeleceu o seu trono nos céus e seu reino domina sobre tudo. Deus é que é o Todo-Poderoso. E por que eu falo isso? Porque a ansiedade não vai te comprometer apenas na esfera física. Ela não apenas pode gerar úlcera, arritmia, te colocar em situação de infarto. E eu falo isso porque em dezembro do ano passado, eu simplesmente contraí uma síndrome do pânico, e eu me lembro depois de ficar 3 dias internado, o médico cardiologista viu uma camiseta que eu estava preparado para um evento, para me pregar em Cesarina, e ele, cardiologista, pegou e me disse assim, Starley, eu também sou cristão. E eu lembro perfeitamente das palavras que ele me diz. Ele me diz, essa situação vai, infelizmente, ceifar a sua vida, se você não parar com isso. E aí o que eu concluí? Que o pior não era o que eu ouvi dele. O pior foi o que a Bíblia me mostrou. Que a ansiedade estava me levando a não buscar o auxílio divino. Ou se eu buscasse, eu orava, mas eu acreditava que Deus não podia fazer, ou que Ele não poderia ouvir a minha oração. A ansiedade faz a gente achar que Deus nos ignora, mesmo quando para os outros parece tudo correr bem. Embora as conversões ocorridas nas trincheiras da ansiedade simplesmente existem, mas a nossa fé fica minada. Existem indícios de que muitas pessoas se voltam para Deus só quando estão passando por esse tipo de ansiedade. Porém, a ansiedade te afasta de Deus, justamente quando nós mais precisamos dele. E é por isso que Charles Spurgeon dizia, nossa ansiedade
não esvazia o sofrimento do amanhã, mas apenas esvazia a força do hoje. E é por isso, irmãos, que a Bíblia vai nos tratar sobre a ansiedade. Eu finalizo meus últimos minutos dizendo para os irmãos que o Deus que nos criou sabe de tudo isso e sabe o tanto que a ansiedade nos prejudica. Mas o próprio Deus que nos criou nos dá um poderoso remédio, que são algumas lições estabelecidas na sua palavra. Primeiro, diminui a tensão. 75% das coisas que nos deixam ansiosos nem vai acontecer. Isso significa que nós podemos cumprir o Salmo 125, verso 1, que os que confiam no Senhor serão como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanece firme para sempre. O Salmo 20, verso 7 vai dizer que uns confiam em carros, outros confiam em cavalos, mas nós fazemos menção do nome do Senhor, o nosso Deus. Então sabe o que eu te digo? Diminui. Não adianta correr muito. Deus tem o controle de tudo. Não morre cedo. Fica vivo mais um tempo aí. Segundo, é importante você compreender que o amor é importante no estado de ansiedade. É por isso que quando as coisas estiverem boas, ame. Mas quando as coisas estiverem ruins, gere amor por quem está sofrendo por ansiedade. E se você não tem alguém para amá-lo, que eu duvido muito, se ame. Uma certa feita eu respondi uma pergunta no Instagram sobre quando a pessoa sofre por dependência emocional. E eu vou dar uma dica. Nunca corra atrás das borboletas. Você não vai conseguir. Cuide do seu jardim e as borboletas naturalmente virão até você. Observe. É importante você compreender que você precisa refletir sobre si mesmo. Qual que é a virtude de um pé de manga? Não é da manga? A pergunta é: qual é a virtude do ser humano? Aristóteles já dizia que o ser humano só é ser humano quando ele apresenta o maior dom que ele tem, que é o dom de refletir, que é o dom de ser racional, de pensar, analisar, tomar decisões em estado de reflexão. Ou seja, quando é que eu fico ansioso? Por que eu estou ansioso? O que na verdade eu estou querendo? E por que isso é importante? Porque a Bíblia vai nos apresentar mais remédios. Sabe o primeiro? Nós temos que agir, irmãos. É importante nós compreendermos que problemas devem ser resolvidos. E tem muitos cristãos que estão sofrendo por ansiedade porque estão sendo vítimas de um problema, mas não resolve o problema. Eu, alguns anos atrás, fiz uma cirurgia complexa, difícil. E eu me lembro que quando eu fui fazer os exames de eletro para fazer cirurgia, a médica que estava me acompanhando olha para mim, abre a boca e fala exatamente assim: Arnold, eu tenho uma coisa para te contar. Essa cirurgia que você vai fazer, eu preciso fazer ela desde quando eu era adolescente, mas eu não faço com medo, simplesmente do processo de recuperação, que foi difícil. Pensa num processo difícil. Sabe o que aconteceu? Sofre e padece por ansiedade. Porque geralmente quem vai para a mesa de cirurgia, o que pensa? E se eu morrer? E se eu não voltar mais? Irmãos, coloca na sua cabeça que Deus é o dono da vida. Se Ele quiser te matar, você pode estar na mão dos melhores médicos, você vai morrer. Mas se Ele tiver plano de te usar, a prova disso é, ó, a pandemia. Quantos se foram? E onde é que você está agora? Bem vivinho da Silva, me ouvindo pregar aqui, nessa igreja maravilhosa, com gente bonita, gente ungida, está vivo. Já acordou, já tomou café, já almoçou, já lanchou de novo, já jantou, e daqui a pouco vai fazer um lanchinho antes de dormir. Está vivo. O que eu quero que você entenda? Haja, Maquiavel já dizia assim: não retarde o seu inimigo. Quanto mais você retarda, mais forte ele fica. Problema está aí para ser enfrentado. O Dr. John Maxwell diz uma frase bacana:
Você mede o tamanho de um homem e de uma mulher, você mede o tamanho de um líder pela responsabilidade que ele enfrenta. Tem problema, algo que está te deixando, coloca um ponto, pelo amor de Deus, não coloca uma vírgula, coloca um ponto final nessa coisa hoje, se for possível. Acaba logo com isso, se liberta disso, deixa essa pessoa embora, resolve o problema, pede perdão, libera essa pessoa e acaba com isso. Age. O que está acontecendo? Não é Deus que vai agir, quem tem que agir é você. E o que mais impressiona, Filipenses capítulo 4, verso 4, Paulo vai dar os últimos princípios para todo cristão, de fato, ser um cristão que não será dominado pela ansiedade. Já que a mídia está colocando aí, Filipenses 4:4, por favor. Primeiro princípio, Paulo quando escreveu essa carta, ele estava dentro de uma masmorra romana, não estava igual você não, nem eu. Dentro de uma prisão romana, olha o que um camarada dentro da prisão ordenou a igreja fazer. Primeiro, o verbo está no imperativo, tá? Ele não está dando um conselho. Qual a ordem que ele está dando para você? Alegrem-se. 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 Sabe, mas eu ando triste. A alegria do Senhor é a nossa força. Esta ordem é repetida 2 vezes no mesmo versículo. Alegrem-se, 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 alegrem-se. Sabe, eu vou motivo para alegar porque olha o que Santo Agostinho disse. Você quer saber o seu valor? Então grava o que eu vou te falar aqui. O seu valor custou um Deus um pedaço de cruz. Você foi o alvo da salvação daquele que é todo poderoso. Eu já disse aqui, não abra a boca para dizer que o melhor de Deus está por vir. O melhor de Deus já veio. Nós íamos para o inferno. A partir de agora, por causa de Jesus Cristo de Nazaré, nós vamos para a nova Jerusalém celestial, para o louvor e para a glória de Deus. Então vou te dar uma dica: alegre-se no Senhor, o Deus Todo-Poderoso. Segundo, seja gentil. Olha o verso 5. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. É insuportável estar do lado de uma pessoa que tem ansiedade neurótica. É insuportável. É insuportável estar do lado de pessoa que reclama. Reclama que o sol está quente, reclama que está chovendo, reclama que o ar não passa, reclama disso, reclama da igreja, reclama do pregador, reclama da família, reclama de tudo. O que eu quero que você entenda? Seja gentil, inclusive nas palavras. A palavra grega traduzida que é moderação, que o Dr. Gary Collins cita, que é um equivalente perfeito em inglês, significa: deixem que todos vejam sua atitude branda, doce, gentil, delicada e graciosa. Mas a Bíblia tem um outro princípio. Verso 6, por favor. Orar. Não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, irmãos, fala para Deus tudo. Fala assim: Senhor, tem uma pessoa que está enchendo meu saco, ou o Senhor resolve, ou vai resolver eu. Fala desse jeito. Senhor, o diabo botou uma pessoa que só pode ter sido Satanás que colocou essa pessoa. Faz alguma coisa, pelo amor de Deus. Tira a máscara para ele. Faz ele conhecer tudo. Pela oração e pela súplica e com ações de graça, apresente os seus pedidos a Deus. Quer um carro? Fala pelo carro que você quer. Quer uma casa? Fala do jeitinho que você quiser. E outra coisa, oração é terapia. E o que é terapia? A gente sai de lá com a direção. Pelo menos pressupõe isso. Um dia, essa direção tem que vir. Oração do mesmo jeito. Está em terapia com Deus. Hoje eu ouvi um médico psiquiatra, neurologista, falando sobre a relevância da oração para o cérebro. Gera saúde mental. Ora. Tem crente aí que está morrendo de ansiedade porque não ora. Nem para comer. Depois, verso 7. Pensa. Raciocina. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Portanto, vamos ficar de pé? Eu preciso te dar essas orientações. Alegre-se. Não deixe a ansiedade te dominar. Eu tenho batido o pé no chão dizendo: ansiedade, em nome de Jesus, vaza daqui.
Seja gentil. Orem e raciocinem. O Senhor nosso Deus é o Todo-Poderoso. Ele que é aquele digno de honra e Ele é o digno de glória. Ele é aquele mesmo ontem, hoje e eternamente. Irmãos, antes de eu orar por você e com você, da primeira vez que eu estive aqui eu não trouxe os meus livros. E a partir de amanhã, inclusive, vou até fechar um hotel com ele agora, quando eu sair daqui. Eu estou recebendo um cara fantástico, coordenador de missões do estado de onde eu nasci, Piauí. E aí que eu reproduzi alguns livros meus para vender, para me ajudar esse pastor e missionário que está chegando amanhã. E aí, tudo que eu vender hoje, eu vou inclusive repassar para as despesas dele. E os meus livros reproduziram. Aquela vez eu não trouxe meus livros, dessa vez eu trouxe os meus livros. E hoje eu vou estar ali, porque geralmente onde eu vou, sou muito acompanhado, mas hoje Deus permitiu eu estar aqui só. Um livro que eu escrevi para jovens, que eu faço é duvidar que você não conheça um jovem ou um adolescente que não precisa de um livro desse. Juventude, seus desafios no mundo. Namoro, espiritualidade, vocação para o ministério, o contato com a teologia, a Bíblia. Segundo, esse é um livro, foi o último livro que eu tinha escrito. Um livro para gestores, líderes, mentores, encarregados, gerentes, pai e mãe, aconselhamento cristão na pós-modernidade. A diferença de dar conselho para fazer aconselhamento. Se você é uma pessoa que empresta os seus lábios a Deus para gerar cura aonde há doença, para gerar luz aonde há trevas, para levantar pessoas que estão caídas, esse livro é uma indicação perfeita para você. E eu vou estar ali, eu e meu auxiliar Pedro, daqui a pouco, a gente está sabendo disso, mas nós vamos estar ali. Eu quero que você levante sua mão, já agradeça aos irmãos que foram ajudar, tanto eu quanto esse missionário amanhã. Eu quero orar por você, ó Deus, em nome de Jesus, o Senhor da igreja. Espírito Santo, faz nós confiarmos em Ti, Senhor, pois se nós confiarmos em Ti, Senhor, a ansiedade não nos dominará. Ó Deus que fez os céus e a terra, ajuda-nos a acreditar na Tua soberania. Ordena, ó Deus, da Tua graça e da Tua misericórdia. Espírito Santo, ministra, ó Deus, do Teu poder e da Tua glória. Ó Deus amado, ordena, Pai, da Tua bênção. Senhor Deus, e te pedimos, nos abençoa. Abençoa essa igreja, abençoa nossos pastores, abençoa nossa membresia, Senhor. Proporciona crescimento numérico e orgânico a essa igreja. Deus, que todos os eventos feitos aqui, Senhor, saqueie vidas do inferno e que povoe os céus através dos teus servos e das tuas servas que pregarão tua palavra e ministrarão louvores que serão como uma caneta, que vão escrever a mudança da vida das pessoas que nos ouvirão ministrar, Senhor. Ó Deus, ordena da tua bênção, da tua misericórdia, que o teu Espírito, Senhor, abençoe os cristãos que estão aqui nessa noite. Que a tua graça e o teu poder esteja conosco, em nome de Jesus. A paz do Senhor. Essa pregação foi maravilhosa. Quem aqui aprendeu muito com essa pregação? Levante a mão, por favor. E por essa pregação, eu acho que vocês deviam comprar o livro dele, ó. Vai ajudar o pastor. Ó, a pregação foi boa, compra o livro, ajuda ele. E para nós já encerrarmos esse momento, encerrarmos o culto, vamos orar. Eu quero que vocês fechem os seus olhos. Senhor Deus, Pai, vem estar nos abençoando, nos guardando, nos livrando de todo mal. Nos abençoe nesse resto de dia, nesse resto de semana, que o Senhor possa nos guardar cada dia mais. Vem estar tirando toda a ansiedade, ser Deus dos nossos corações,
Que a única ansiedade que possa estar no nosso coração seja a ansiedade de querer vir para a Tua igreja, querer buscar mais do Senhor, querer sempre estar no Senhor, Pai. Que o Senhor venha estar, Senhor Deus, abençoando o nosso dia a dia e que nós possamos ter paz, possamos ter segurança e possamos estar sempre com a mente e com o coração do Senhor. Que nos leve em paz para casa e nos guarde, em nome de Jesus. Amém. Está encerrado o culto. Vá embora e que o Senhor te abençoe e te guarde.